Olá, pessoal! Eu estou gravando aqui a última aula do curso de Probabilidade Estatística. Bom, a nossa última disciplina chama Correlação e Regressão, tá? Bom, o que é uma correlação, né? Então, ele começa dando alguns exemplos aqui para nós, né? Estudar o quê, né? Estudar a existência da relação entre duas variáveis quantitativas. Então, como por exemplo, a idade e a altura das crianças. Conforme o aumento aí a idade uma criança cresce, né? A altura dela tende a aumentar e existe uma relação aí, né? A gente chama aqui na estatística de correlação entre a idade e a altura de uma criança. O tempo de você praticar um esporte e o ritmo cardíaco, existe uma correlação? O tempo de estudo e a nota aí da prova. Existe aí essa correlação? A taxa de emprego e a taxa de criminalidade, existe? Pessoal, sempre a matemática, né, ela é uma ciência precisa. Então, ela quer saber se existe, o quanto existe, qual é o valor que eu consigo, então, medir essas duas variáveis. Essa que é sempre a ideia, tá? Pessoal, a correlação, né, e a regressão, a presença, né, ou ausência de relação linear pode ser investigada aí por dois pontos de vista. Se a gente for querer medir, então, o quão é, né, essa relação, qual é o número que representa essas duas variáveis, a gente faz aí a correlação. Se a gente quiser fazer basicamente o desenho, né, a forma dessas duas variáveis, a gente faz a regressão, tá? Bom, pessoal, a correlação, ela pode ser aí, né, de três jeitos, né? Ela pode ser positiva, quando as variáveis se movem aí na mesma direção. Percebe que aqui em verde eu tenho uma reta e eu tenho vários pontos aqui em torno dessa reta. Essa reta aqui é uma reta crescente, tá? Essa reta aqui nada mais é do que uma função linear, uma função do primeiro grau, e ela é uma reta crescente. Essa próxima aqui, percebe que aqui eu não consigo desenhar nenhuma reta aqui entre as bolinhas? Então, aqui a gente fala que não existe aí a correlação entre essas variáveis. E por último aqui, eu posso ter uma correlação negativa. Pessoal, esse desenho aqui é uma reta que ela é decrescente. Percebe que as variáveis aí estão, né, em torno dessa reta. E aí, conforme que se a gente fosse pensar, conforme eu aumento aqui, né, os valores de x, os valores de y aqui vão decrescendo. Bom, dentre aí, né, existe a correlação positiva e existem aí outros tipos, tá? Dentre a positiva mesmo. A primeira, né, a gente fala que é a correlação positiva só. Então, ó, não sei se está dando para todos vocês enxergarem, tem uma reta aqui, ó, bem aqui. E eu tenho aqui essas bolinhas em volta dela. Se eu tiver uma correlação forte, percebe que aqui eu continuo com a reta, mas percebe que como as bolinhas estão cada vez muito mais próximas aqui da reta? E por último, eu tenho uma correlação perfeita, tá? Positiva perfeita. Aqui eu continuo tendo a reta e percebe que as bolinhas aqui, elas estão exatamente em cima aqui dessa reta. Eu posso ter a negativa também com o mesmo raciocínio. Percebe, aqui eu tenho então só a correlação negativa, as bolinhas ficam um pouco, a gente pode pensar que elas estão um pouquinho mais dispersas, mas a gente consegue ver ela aqui, né, próxima à reta. No segundo exemplo aqui, elas estão um pouco mais próximas, e aqui na perfeita, elas estão todas aí exatamente em cima da reta. Tem o caso, então, que ela não tem, né? Percebe que essas bolinhas aqui não formam uma função, não existe aí a correlação, mesmo se elas estiverem mais juntinhas, igual aqui nesse segundo. Existe um outro tipo de correlação, que é a não linear, tá? Que a gente aqui não vê na disciplina, mas existe. Percebe que aqui ela faz aí uma função, se a gente fosse pensar que é uma função do segundo grau. Bom, para a gente medir, então, né, como eu já falei, a matemática ela está sempre interessada em medir, né, a gente fala que sempre ela mensura tudo. Então, quando eu vou comparar duas variáveis, qual que é a relação que essas duas têm? Qual que é essa correlação? Para a gente medir essa correlação, existe aí um coeficiente que chama o coeficiente de Pearson. Ele é um teste, né, que mede aí a relação estatística entre duas variáveis contínuas. Se a associação entre esses elementos não for linear, o coeficiente aí não vai ser representado adequadamente, tá? Então, a gente precisa conseguir aí que a gente entender que essas variáveis formam aí, né, uma função linear. O coeficiente de correlação de Pearson, ele sempre vai achar, então, no intervalo de -1 até 1.
Pessoal, esse coeficiente de Pearson a gente vai calcular aqui por esse R, tá? Então, esse R aqui, ele vai nos dar um valor. Esse valor sempre vai ser entre -1 e 1, e com ele aí a gente vai poder dizer, olha, essas duas variáveis, existe uma correlação e a gente vai conseguir medir qual é ela, tá? Bom, nessa tabela aqui, toda vez que a gente calcular aquele coeficiente de Pearson, aquele R, a gente vai voltar nessa tabela e a gente vai conseguir ver, então, o que ele é. Por exemplo, se a gente chegar num R exatamente igual a 1, a gente vai falar que a gente tem uma perfeita positiva, tá? Que seria naquele desenho lá que a gente viu que as bolinhas estão bem próximas às outras. Se a gente chegasse aqui em 0, a gente não teria nenhuma correlação. Se a gente chegasse em -1, a gente teria uma perfeita negativa. Pessoal, depois tem os intervalos, tá? Por exemplo, a gente chegou no 0,6. Aí a gente vai ter que olhar positivo. Então, estaria aqui, né, entre 0,5 e 0,8. Então, eu tenho uma moderada positiva. Tá? Pra gente treinar essa parte, a gente vai fazer esse exercício aqui, tá? Bom, essa primeira parte é a correlação. Eu vou explicar a regressão e a gente já vai aqui fazer esses exercícios juntos. Bom, a regressão, ela é o processo de traçar uma reta através dos dados. Então, por exemplo, isso daqui, pessoal, é um dado nosso, ó. O que a gente vai relacionar aqui? Horas de estudos e a nota. O aluno que estudou 20 horas, ele tirou a nota 9,5. O aluno que estudou 12, ele tirou a nota 2,5. Então, é como se a gente fosse fazer um gráfico. A gente literalmente vai fazer um gráfico. Só que a gente fala agora na parte na estatística que a gente vai fazer um gráfico através desses dados, tá? Bom, como que a gente vai fazer aí, então? Então, a gente vai traçar essa reta vermelha e tem uma fórmula aí, né, pra gente traçar essa reta vermelha. E essa reta vermelha, ela é baseada nos próprios dados. É uma parte bem interessante da estatística, porque é como se fosse assim, eu pego os dados que eu tenho, que eu estou estudando, e eu transformo ele numa função. E eu faço o desenho. E a gente vai ver que é sempre assim, essa reta, pessoal, assim, o estudo dela foi, assim, muito bem feito, né? Nem sei se essa seria a melhor palavra, que a gente consegue ver o quê? Esses números, por exemplo, a gente vai ver esse 20, quem estudou 20 horas e tirou 9,5, exatamente em torno dessa reta que a gente calculou, tá? Pra gente calcular essa reta, a gente fala que a gente faz essa reta aqui estimativa, tá? Vou passar aqui embaixo pra gente ver a fórmula dela. A fórmula dela é essa daqui, então, para eu calcular esse desenho dessa reta, eu tenho que calcular o valor desse A mais um BX aqui, tá? O A e o B estão aqui, o X aqui vai ser o X de variável mesmo. Bom, basicamente a ideia aqui é isso, tá? Depois eu volto aqui e falo sobre esse trabalho aqui para vocês. Bom, aqui no meu Excel, eu já digitei, deixa eu só ver, não é isso que eu quero. Eu já digitei, deixa eu só ver se é isso que tá gravando. Eu já digitei aqui aquela tabela, tá? Que tinha horas de estudos e notas. Bom, pra gente fazer... Então, ó, esquece um pouquinho essa parte de baixo, tá? Eu tô aqui, ó, fazendo esse R aqui. Pessoal, esse R parece que ele é difícil, mas ele não é, não, tá? Pra fazer esse R, eu vou precisar dessa minha variável SXY. E depois eu vou precisar da minha variável SYY. Então, eu preciso dessas três variáveis. SXY, SXX e SYY. Poderia ter nome um pouquinho mais diferente, né? Mas tá assim, ó, tá vendo? Eu preciso desse e desse, tá? Pessoal, pra gente fazer, eu vou até... Deixa eu só ver aqui, eu tô com a minha lousa. Só pra não confundir muito vocês. Não sei se eu consigo escrever por aqui. Não achei que consigo. Tá. Mas, ó, pra gente fazer, eu vou estar utilizando isso aqui, tá? Ó, só pra vocês... Uma coisa eu consigo escrever. Acho que é aqui, parece, né? Ó, eu vou usar essa parte, tá? Esses dois lados, percebe que é uma igualdade, tá? Então, eu poderia usar esse lado aqui, ou eu poderia usar esse lado aqui. Então, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Pessoal, para fazer isso aqui, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que multiplicar o meu x vezes o meu y.
Pessoal, o meu x é essa variável aqui e o meu y é essa variável aqui, tá? Esses dois aqui que estão representando x e y. Bom, o que eu vou fazer então? Vou multiplicar os dois, ó. Então, eu vou multiplicar o x vezes o y. Só multipliquei o primeiro, né? O Excel já faz a replicação aqui para todos, né? Com esse maisinho aqui. Aí, depois eu peço aqui a somatória deles, tá? Então, eu faço a soma aqui de todo mundo. Depois, eu vou precisar aqui, então, para eu fazer o SXY, já vai estar pronto o meu aqui, ó. Por quê? Ele fala assim, ó, que eu tenho que ter a somatória, lembre-se aqui a somatória, de x vezes o y, que é esse meu 1467, menos a somatória do meu x, só a somatória do meu x é esse 269 aqui, como eu já estava somado essa parte, tá? Vezes a somatória do meu y. A somatória do meu y é esse 92, tá? Então, eu peguei todos eles. Então, ó, eu já consigo fazer esse daqui. Só agora tem que tomar cuidado aí só com o Excel, tá? Então, ó, eu coloco igual lá, né? Então, ó, primeira coisa, é esse carinha aqui. A somatória de x vezes y, o meu é esse aqui, ó, 1467, menos, vou abrir o parênteses aqui, tá? Então, eu tenho que pegar, então, menos que veio aqui da fórmula, menos a somatória de x, vezes a somatória de y. Então, quem tá do ladinho dele lá, ó, x vezes y dividido por n. Pessoal, o n é aquele n desde o começo que a gente trabalhou, o número de dados, tá? Aqui foram entrevistados 20 alunos, tá? O meu 20 tá aqui, mas se vocês quiserem voltar lá, tá escrito que são 20 alunos, dividido por 20. Tá? Pessoal, eu quero que vocês, antes de vocês fazerem o trabalho, façam esse exercício aqui, tá? Se você bateu certo aí, né, fez todos os cálculos, vai ficar 222,87. Para fazer o SXX, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Para fazer isso aqui, o que eu preciso? Eu preciso da somatória de x ao quadrado, percebe aqui? E eu já vou fazer aqui, para eu já fazer essa outra fórmula, eu preciso da somatória de y ao quadrado para fazer o de baixo. Pessoal, como que eu faço o x vezes x, né? Então, eu faço ele... eu não vou fazer potência, vou fazer o x vezes o x aqui, o A3 vezes o A3. Pessoal, fiz o primeiro, vou no maisinho aqui, ó. E, opa. Peraí que deu errado aqui. Fiz o primeiro aqui, vou nesse maisinho preto, desço, ele já faz aqui todo mundo, tá? Só o meu aqui também já tava pronto, na verdade essa planilha já tava pronta, tá? Aí, o que eu sempre tenho que pedir? A somatória dessa coluna inteira aqui, que é esse 4.029. O y, faço a mesma coisa, ó. Percebe que na parte de baixo eu preciso de y ao quadrado, a somatória, tá? Ele não quer ir, ele quer a somatória. Então, seria o meu B3 vezes o meu B3. Aperto o Enter e desço aqui. Só, a somatória minha aqui vai ficar 575,89. Com isso, eu já consigo fazer o meu SXX e o meu SYY, tá? Só, o meu SXX, o que ele é, então, ó? Eu preciso pegar a somatória de x ao quadrado. Então, ó, preciso pegar o 4.029 menos, abro parênteses aí para não correr o risco. Pessoal, aqui que pode confundir um pouquinho vocês, tá? Aqui ele manda a gente pegar a somatória de x, a somatória de x é o 269, elevar ao quadrado. Pessoal, aqui eu não lembro mais como que faz a potência, que vou fazer ele vezes ele, tá? Então, meu x vezes o x, que é a mesma coisa que ao quadrado, dividido por 20, que é o meu n. Meu n é 20, tá? Vou falar de novo aí pra vocês. Pessoal, quem fez certo aí dá 410,95. Agora, o meu SYY, eu tenho que pegar a somatória de x ao quadrado, então eu tenho que pegar o 575 menos, abro parênteses, a somatória de y só, a somatória de y, que é esse 92, seria ao quadrado, né? Então, é y ao quadrado. Vou pegar ele vezes ele mesmo, dividido por 20. Aperto Enter, se eu acertei aí, deu 148,07. Pessoal, com isso, percebe que a gente faz esse caminho para voltar nesse R, tá? O meu R, então, como que eu calculo? Que tá aqui, ó. Então, eu tenho que pegar o meu SXY, que é esse 222, eu tenho que dividir
Pessoal, aqui eu tenho que dividir pela raiz. Vou abrir um parênteses aqui, mas eu nem lembro se precisa. Raiz aqui tem, viu, já no Excel. Opa. Raiz, abro parênteses, a raiz de SXX vezes o SYY, fecha o parênteses e era pra dar certo. Ah, coloquei 2 parênteses. Aí foi. Agora deu certo. Só eu tinha colocado 2 parênteses, tá? Vou voltar aqui só pra vocês olharem depois, ó. O que eu tinha feito, né? Não sei o que eu tinha feito, mas agora deu certo. Bom, pessoal, aí a gente chega nesse coeficiente de Pearson de 0,9. Se eu for olhar lá na tabela da teoria, ele falava assim, ó. Se eu cheguei num valor de 0,9, pessoal, tudo bem que o 0,9 tá aqui, entre o 0,8 e 1, então isso quer dizer que eu tenho uma correlação forte positiva, tá? Só fica a dica aí, né? Quanto mais você estudar para a prova, aí melhor a sua nota. E essas duas variáveis aí, quanto mais eu aumento uma, né? Quanto mais eu aumento horas de estudos, mais eu aumento aí a nota. Bom, agora a gente tem que fazer aí o desenho dela, tá? O desenho dessa reta, tá? Pessoal, para eu fazer o desenho dessa reta é essa outra figura aqui de baixo, tá? Então, ó, esse Y meu vai ser o Y que eu vou preencher aqui. Eu tenho que começar fazendo esse B, tá? Pessoal, agora aqui é bem mais fácil, tá? O B, o que eu vou fazer? Eu só não posso ter errado de trás, né? Eu vou fazer o SXY, que é esse 222, e vou dividir pelo SXX, que é esse aqui, ó, tá? Aí, ó, vai dar 0,54, ok? Para eu fazer esse meu A aqui, o que eu vou precisar? Pessoal, aqui lembra que a gente tinha o X barra e tinha o X barra, só que era a média? Aqui eu tenho que voltar com a média, tá? Que no final eu não fiz ainda. Eu preciso fazer a média da minha coluna aqui do X e da minha coluna do Y, tá? Ó. Então, ó, eu tenho que fazer a média do X. Só se quiser fazer a média desse jeito, né, tanto faz aí. A média de X e a média da minha coluna do Y. Média de X, média de Y. Isso. Então, ó, como que eu calculo esse meu A? Tá? Ah, pessoal, peraí que o meu já estava feito. O meu A, eu calculo assim, ó. Então, eu vou pegar a minha média de Y menos o meu B, que tá aqui em cima, vezes a média de X. A média de X tá lá em cima. Então, ó, recapitulando, como que eu vou acessar? Peguei a média de Y, que é o 4,6, menos o B, que eu acabei de calcular, esse 0,54, vezes a média de X, que é 13 não sei o que. Aperto o Enter, deu menos 2,66. Pessoal, aqui se eu fosse desenhar, eu vou desenhar no Python, tá? Eu não fiz aqui no Excel. Eu teria uma reta, então, de aproximadamente menos 2,7, né? Peraí, eu vou só por... tá certo, ó. Então, é isso aqui, ó. O meu A, então, seria menos 2,7 mais 0,5x. Pessoal, esse x é x mesmo, tá? Esse daqui, x mesmo, né? Vários x é o desenho dessa reta, tá? Então, eu vou desenhar no Python, vai ficar talvez um pouco mais claro para vocês. Essa daqui é a minha reta, tá, pessoal? Essa reta aqui é como a gente via lá no ensino médio. Geralmente, no ensino médio, a gente via assim, ó. F de x é igual... Nossa. F de x era igual, por exemplo, a 2x mais 1. A gente via assim no ensino médio, ou y igual a 2x mais 1. Agora, aqui na estatística, ela tem essa mesma ideia, tá? Esse 0,5, então, seria esse 2, e o número aqui só sai meio na ordem aí contrária. Pessoal, agora no Python, é muito mais fácil de fazer, tá? No Python aqui eu também já fiz as entradas aqui das variáveis, tá? Então, ó, coloquei a mesma coisa, horas e notas. Para a gente calcular esse coeficiente de Pearson, é esse comando aqui, tá? Eu vou mandar esse código também para vocês. É esse ponto .core. Aí, né, ele mesmo já faz, ó, tá vendo? Ó, a correlação entre horas e notas é 0,9. Pessoal, foi o mesmo 0,9 que a gente encontrou. Aqui eu tenho o gráfico só com os dados, tá? Sem a reta ainda. Porque vamos achar um número aqui, ó. Ó,
Quem estudou 8 horas tirou nota 2, tá? Então, esse daqui é a nossa tabela aí. Bom, agora aqui agora eu vou fazer a regressão, tá? Só para vocês lembrarem aí, a regressão é este comando aqui, ó, que é esse regplot, ele já faz a regressão e já vai fazer o gráfico. Aquele gráfico que eu falei que a gente acabou de encontrar, que é o menos 2,7 lá, mais 0,5, ele faz esse desenho aqui em vermelho. E, pessoal, esses pontinhos em azuis são cada dado que a gente foi representando, ó. Se a gente for buscar aqui, ó, a gente tinha lá, o nosso primeiro dado era quem estudou 20 horas, tirou 9,5, então seria essa bolinha aqui, tá? A correlação, então, né, só pra gente concluir, a correlação mediu qual que é, o que essas variáveis estão relacionadas com, até quanto? Elas são relacionadas aí forte, positiva, essa nossa. O desenho dela, a regressão, é essa reta em vermelho, tá? Pessoal, pra gente finalizar aí a disciplina, eu vou deixar esse trabalho aqui, já vou postar no Moodle, e a gente vai combinar o seguinte, tá? Vou falar hoje também na aula. Esse trabalho aqui, ele vai valer 2 pontos na prova, tá? Então, a prova vai com o peso dela sendo 8, e esse daqui, então, vai ficar sendo 2 pontos da prova, tá? Pessoal, aí, né, vocês podem entregar, vou combinar aqui um pouquinho mais do que estava aqui do dia 3, a gente pode combinar que vocês vão entregar no dia 12, tá? Até o dia 12 aí do 6, vocês podem entregar, e aqui tá as instruções, vocês vão fazer, então, no Excel, vai fazer a correlação e a regressão, e no Python também a correlação e a regressão. Eu vou subindo esses arquivos para auxiliar vocês. Pessoal, e é isso. Tchau, tchau.